Salve, salve, Rede Super! Começa agora mais um programa, agora é com eles, o programa do homem cristão brasileiro. E eu quero começar aí com uma perguntinha para você, para o homem especialmente, e claro, para toda a família. Você se comunica bem? Esse é um dos assuntos que nós vamos tratar aqui no nosso programa. E vamos falar também sobre a transição de carreira. Então, não saia daí porque o nosso programa está imperdível. É isso aí, pessoal. Para abençoar aí esse tempo que você vai estar conosco, eu quero também cumprimentar o meu amigo, meu parceiro, meu mentor, meu mestre, aquele de grande referência, quase que um rabi para mim, Léo Capuchinho. Que é isso? Misericórdia. Misericórdia não, só é glória a Deus, né não? Muito bom, estamos juntos aqui mais uma vez, né, Serginho? Verdade, meu Léo. Tempo precioso, precioso. E a gente aqui faz esse programa com muito carinho, com muita expectativa e trazemos convidados aqui para lá de especiais. E quem está sentando com a gente hoje para falar desses assuntos maravilhosos é esse fera aí. Acompanhe. Eloy Oliveira é jornalista. Por 16 anos foi repórter, apresentador e chefe de reportagem em alguns dos principais veículos de comunicação do país, como Rede Bandeirantes, Rádio Band News, SBT e no Canal Futura. Como repórter, recebeu 2 prêmios nacionais de jornalismo por séries especiais de reportagens. Em 2016, Eloy deixou as redações para se dedicar a consultorias e treinamentos na área da comunicação. Se especializou em apresentações pela Fundação TED Talks, em Nova York. Em paralelo a isso, ele dedica parte do seu tempo a um antigo sonho. Hoje é piloto comercial na aviação executiva. Casado com Juliane, ele é pai do Marcelo, de 5 anos. Esse é o nosso parceirão aqui, Eloy. Sérgio, obrigado, que bom que você está aí com a gente de novo. Bom demais estar aqui com vocês de novo. Que honra. Tô achando até importante esse cara aí, hein? Mas também com a apresentação aqui é sempre em alto nível. Ó, rapaz, aqui, que olha, isso, eu vou sair daqui flutuando. Não, isso aí, como é que vamos ficar quietinho aqui, Serginho. Só nós dois aqui quietinho, Léo, só ouvindo, deixa o cara falar. E eu vou te provar que nós vamos ficar mais quietinho mesmo, porque nós temos um convidado para falar conosco aí, ao vivo, online aí, e que vai nos abençoar muito, especialmente aí, porque ele é um criador de conteúdo digital, você já deve tê-lo visto aí na sua telinha, alguns canais, e nós recebemos para esse bom bate-papo, Eloy, Léo Capuchinho e toda a nossa audiência, nosso querido Ricardo Ventura. Ricardo. Tudo bem, Serginho? Tudo bem, Léo? Tudo Eloy e toda a audiência aí. Vamos falar um pouco de como se comunicar, se apresentar. E olha, isso é a grande diferença. Comunicação é poder. E a gente viu isso praticamente aí nessas eleições, né? Quem se comunicou melhor teve um impacto maior junto à sociedade. Alô, atenção, que já diria o nosso velho guerreiro lá, o Chacrinha, né? Quem não se comunica, se estrumbica, não é verdade? É verdade. E, gente, eu já começo falando com vocês, já colocando sobre a pauta aí, já sobre o comunicador maior de todos os tempos, que foi Deus. Fez tudo o que foi feito, que está sendo feito através da sua palavra. Que haja luz e houve luz, e essa palavra está reverberando até hoje, e ele então nos dá ali uma narração de toda a história, com os seus valores, seus princípios, seus ensinamentos, e esses valores chegam para a gente hoje, século 21. Esse é o segredo, né, Eloy, Ricardo, Léo também? Eu penso que o valor da comunicação, primeiro que tudo comunica, né? E talvez nosso convidado sabe falar melhor do que eu, inclusive, porque tudo comunica. O corpo, o tom de voz, o gestual, a forma, a escolha da palavra, né? Já que a gente está falando de Deus, verdade. A palavra, cada palavra que ele usou transmitia uma tonelada de mensagens ali por trás. Então, a comunicação é muito forte, ela faz uma diferença brutal na forma com que você vai impactar as outras pessoas. E agora contigo, Ricardo, sobre esse ponto. Você sabe que, como o Eloy disse, você pode perceber que muitas vezes você não vai com a cara de uma pessoa porque ela muitas vezes faz
lembrar alguém. Pelo quê? Pelo olhar, pela voz, tonalidade, o jeito de vestir. Então, você quieto, você já está se comunicando. Então, você pode perceber que muita gente faz uma transferência de humor justamente porque a maneira daquela pessoa se comunicar nos remete a alguém que a gente não gosta. E muitas vezes a gente fala assim, nossa, o nosso santo não bateu. Olha que interessante o ditado popular. Mas, na realidade, você está tendo estímulos naquela comunicação aos quais são inconscientes. E a gente pode fazer até um exercício. Se eu chegar e falar assim, ó, o Léo chegou à festa. Isso é uma comunicação. Agora, e se eu falar, o Léo chegou à festa? O Léo chegou à festa. O Léo chegou à festa. O Léo chegou à festa. Ou seja, só de eu mudar minha entonação e as minhas expressões, eu mudei completamente a estrutura da mensagem. E é muito interessante isso, porque, principalmente no nosso dia a dia, no casamento, é muito natural. Minha esposa, então, não sei, eu acho que são todas as mulheres, né? Mas tem uma percepção do tom de voz, que ela fala assim, não, você falou isso, mas o que você quis dizer não foi isso, porque você falou de tal jeito. Por causa de uma entonação, por causa de um jeito, por causa de uma mão que você usa diferente, fala assim, não, mas você estava pensando em outra coisa. Como que a comunicação não tem a ver só com palavras, né? Mas é um todo, né? Não, e até o olhar. Lembra da sua mãe quando você chegava, às vezes, tarde da noite, que a mãe estava sentada na sala esperando você e ela só falava, Sérgio... Não, era Sérgio Ricardo. Né? Ah, ainda falava o nome completo. Aí segura na mão de Deus e vai. Pois é, então essas mensagens elas estão intrínsecas. Por exemplo, um aperto de mão. Eu dou muito treinamento para executivo. Eu falo que até a forma com que você cumprimenta uma pessoa, às vezes a pessoa cumprimenta com aquela mão bamba, né, Ricardo? Você que trabalha com a linguagem corporal, aquela mão bamba. Também não precisa ser aquele moedor de carne, mas aquele cumprimento olhando no olho, com um bom dia, uma boa tarde, com uma boa dicção, isso faz muita diferença. Há até um estudo que diz que 55% do impacto que você vai causar nas pessoas tem a ver com a sua expressão corporal, com o que a gente está vendo da pessoa. Os outros 38% tem a ver com o tom de voz e o restante ali com o conteúdo. É a fala. É a fala. Então faz uma diferença. Não é que você não ter conteúdo é bom, não é isso. Até para que o seu conteúdo seja valorizado, esses outros dois elementos da expressão e do tom de voz, eles precisam estar bem coerentes, né? E, Ricardo, dentro desse arcabouço aí, a gente coloca também para o nosso telespectador, porque hoje a gente está nas redes sociais, a gente está aí, e até, por exemplo, o áudio do WhatsApp que você acelera, isso faz diferença na questão até do tom ou da importância que a mensagem traz. Parece que a gente volta ali aos primórdios ali para comunicar com... Hoje a gente chama de emojis, né? Como que você vê isso, cara? Olha que interessante, porque muitas vezes até o emoji pode ter um grande significado para mim, que pode ser diferente para você. Talvez aquelas mãozinhas assim, eu estou louvando ao Deus. Talvez para outras pessoas por favor. Então, olha que interessante. Às vezes, um emoji chorando de rir, para mim tem uma conotação de humor. Para outra pessoa, pode ser uma ofensa. Então, tem que tomar muito cuidado. E principalmente quando você disse em gravar e a gente se acostumar em ouvir na velocidade 2, você pode perder todas as pausas dramáticas, as entonações, o ritmo. Se eu ouvir a minha esposa em alta velocidade, eu acho que ela sempre está brigando comigo. E aí, quando eu estou na velocidade normal, eu muitas vezes falo, nossa, ela está sendo carinhosa. Então, é muito importante tomar cuidado com esses ruídos, esses barulhos na comunicação. Tanto é que muitas vezes a pessoa, ela escreve, e aí, dependendo do humor dela, inclusive o humor do dia, depende de como foi o dia dela, ela vai ler aquela mensagem, aquele e-mail, com aquele estado de espírito que ela está. E muda completamente. Já vi várias vezes acontecer isso com várias pessoas que trabalham comigo. Às vezes a pessoa fala, nossa, a pessoa foi muito ríspida nesse e-mail. Aí eu leio aquele e-mail com uma outra entonação, nossa, eu não vi por esse lado. Eu acho que ela realmente está em dúvida. Eu acho que ela está querendo alguma coisa a mais e não está sendo uma comunicação violenta. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque muitas vezes o nosso humor já muda a nossa percepção e a gente tem que tomar cuidado também a maneira que a gente vai se expressar. Só 2 exemplos rápidos. Eu tive já uma empresária
e eu tenho um treinamento, que é um treinamento muito intimista, somente para 8 pessoas, é o Extreme Speaker, a linguagem silenciosa dos apresentadores e as pessoas que fazem palestras, né? Ficam 3 dias comigo. Essa pessoa, ela tinha um ar muito arrogante, mas muito arrogante. Mas ela não era arrogante. Mas eu não sei por que ela vestia a carapuça da dona, ela tinha mais de 10 empresas, e aí eu falei assim no final da apresentação, falei, olha, você está com um rosto muito arrogante, um andar arrogante. Ela falou, nossa, mas os meus funcionários nunca falaram isso para mim. Eu falei, pois é, ele tem medo de ser mandado embora. Eu já tive um pastor que ele tinha uma fisionomia de nojo e de te medir. Ele falava assim, ele sentia dificuldade em expandir o ministério dele, ele tinha dificuldade, inclusive, de ter uma credibilidade com irmãs, né, as irmãzinhas, porque, de verdade, ele olhava para as pessoas assim, e às vezes olhava de cima a baixo. Parecia que primeiro você estava comendo com os olhos ou tinha nojo de você. Aí eu filmei ele e falei assim, o que você acha que essa pessoa está expressando? Ele falou, nossa, parece que eu estou com nojo. Eu falei, pois é, isso é uma expressão assim, mundial de nojo. E o terceiro fato foi um político que eu treinei também. O cara era bom, gente fina, cristão, tinha um monte de projeto legal, mas ele sempre estava nas fotos assim, uma cara de brabo. Eu falei assim, cara, olha para você não dá um sorriso. Então, mesmo quando você não está se comunicando, você se comunica. Então, são pequenos ajustes. O que eu posso falar para o pessoal de casa? Por exemplo, se analisa. Muitas vezes você vai fazer uma entrevista de emprego, você vai fazer uma reunião. Faça em tempo real, se olhe no espelho. Como é que você compraria de você? O seu olhar gera credibilidade. E se você for se inspirar, se inspire, por exemplo, no Serginho, se inspire em outras pessoas que você gosta. Não é para copiar, é para se inspirar. Eu sempre falo, todas as pessoas, ela tem a sua digital. Você não precisa mudar a sua digital de comunicação. Você precisa só ajustar técnicas. Somente isso. Tem gente que fala assim, eu tenho fobia de falar em público. Não, você não tem fobia. Simplesmente você não sabe fazer. É a mesma coisa. Se eu jogar todos os ingredientes para você aí, Léo, você consegue fazer uma feijoada? Não. Talvez o Léo fala, não. Então ele fala, eu não sei fazer uma feijoada com esses pertences. Ele não fala, eu tenho fobia. E falar em público é a mesma coisa. Então, muitas vezes, por você não ter os pertences de falar em público, você acredita que você tem uma fobia de falar em público. Você não tem. Você simplesmente ainda não aprendeu a falar em público. É interessante isso porque a gente tem a alfabetização, né? Você aprende a falar quando você é alfabetizado. Mas comunicação não é algo que você aprende rápido. E eu acho interessante que qual seria essa escola da comunicação? Onde que a gente consegue aprender a se comunicar de verdade? Porque ou você vai fazer um curso ou não existe um lugar. Será que é a família o lugar onde a gente aprende a se comunicar? Qual é o ambiente que pode gerar bons comunicadores? Porque uma coisa é você ser alfabetizado, sim, outra coisa é você comunicar bem, né? Qual seria esse lugar, vocês dois aí que estão muito envolvidos nessa área? Eu fiquei com essa curiosidade aqui, principalmente porque eu sou um excelente comunicador. Só perguntar para minha esposa. Bom, os americanos, eles usam muito aquelas disputas de debates, né? Desde a escola ali, desde quando a criança já está indo para o 2º grau ali, já existem essas disputas. Isso é uma coisa legal. Mas eu acredito que aqui no Brasil a gente tem boas oportunidades, por exemplo, nas igrejas, é um local propício para isso, né? E das igrejas ali ramificando para as células, leitura, ali já dando oportunidade a todos. E treinar, gente. Quando eu atendo alguns executivos, o que eu mais percebo em executivo, de cada 10 executivos, 8 não se preparam para mensagens estratégicas. Eles não têm, seja por preguiça, seja por sei lá o quê. Falta de treinamento. Falta de treinamento, como o Ricardo talvez. Falou, a questão da feijoada. Tem mas sabe usar. Mas tem também o elemento de que, eu vou lá e faço de improviso. Até para improvisar, você precisa de preparo. Você precisa estar ali, planejado exatamente como você vai fazer esse improviso, né? Quando a gente vê um stand-up comedy, por exemplo, e o cara tira da cartola uma piada que você fala, cara, como é que esse cara sabe dessa piada que é só aqui de BH, por exemplo? Aquilo foi planejado para acontecer naquele momento, só que na forma com que ele se expressa, aquilo faz parecer tão natural que foi espontâneo, quando na verdade foi planejado. Então, eu penso que é preparação mesmo, sabe? Diga lá, Ricardo.
Exatamente, concordo em gênero, número e grau que o Léo falou. As pessoas acreditam que montar o PowerPoint, estar na frente do computador, a apresentação já está pronta. Ou vou me apresentar ali para aquele cargo, né? Vou fazer uma entrevista de emprego, eu simplesmente vou jogar ali o meu currículo e está tudo bem. Não, você tem que treinar em tempo real. Gente, eu dou palestras e treinamentos há 20 anos. Eu treino pessoas há 12 anos. Quando eu vou me apresentar, palestras que às vezes eu já fiz mais de 350 vezes, eu passo essa palestra em tempo real. Para quê? Para que ela fique fresca na minha cabeça, para que entre justamente essas falas, esses momentos mais importantes. E de verdade, eu falo mais ainda, viu, Léo? Eu acho que de cada 10, 11 não se preparam. A pessoa fala, mas eu já sei o tema, eu já me apresentei, eu construí o PowerPoint, mas a pessoa não treina em tempo real. É muito importante treinar em tempo real, fazer de conta que existem pessoas, fazer as perguntas, esperar as respostas. Quantas vezes aqui vocês já viram interlocutores, apresentadores, estourar o tempo? Por quê? Porque não treinaram o tempo de resposta, não treinaram os vídeos do PowerPoint que ele achou que tinha que passar, não treinou a passagem dos slides, não treinou o esquenta, não treinou a hora de ir embora. Isso eu vejo muito, mas muito, principalmente como eu falei nesse meu treinamento com o Extreme Speaker. As pessoas, elas vêm, algumas vêm, como é que eu posso dizer? De forma muito humilde, né? Tipo assim, eu quero aprender, mas eu já treinei apresentadores de televisão, já treinei políticos, pastores renomados, eu já treinei artistas de televisão, teatro, e às vezes a pessoa vem com um salto alto, e aí a pessoa fala, não, eu já sei. Aí quando você começa a estimular algumas dificuldades, que eu faço as pessoas passarem algumas dificuldades controladas, você percebe que a pessoa não treinou aquela dificuldade. E para fechar, como disse o Léo, até o improviso tem estrutura. Eu ensino a pessoa, inclusive, a ter uma estrutura para que ela consiga falar de qualquer coisa para qualquer um, em qualquer tempo, de forma instantânea. E sem falar besteira, que isso é o mais importante. Mas a base disso é treino. Sensacional. Agora, Ricardo, para a gente até te liberar, a gente sabe dos seus compromissos, mas só para tomar mais um pouquinho do seu tempo, dentro dessa conceituação aí, o que você agora coloca para o homem, para o marido, para o pai, para o irmão, para o vovô que está nos assistindo agora, esse contexto focado no âmbito familiar? Ótimo, olha que legal. Eu tenho um treinamento, inclusive, que chama Linguagem Silenciosa da Sedução. E ela não serve só para você captar ali o seu par perfeito, a metade da laranja, mas ele serve também para você ter mais credibilidade no que você fala. Então, é muito importante você ter credibilidade, sei lá, com o seu crush, com o menino, com a garota que você quer chegar, com o homem, com aquela mulher. A primeira coisa, você tem que se entender o que você pode passar, quais são os seus pontos fracos, quais são os seus pontos fortes, o que você pode enaltecer nos fortes, nos fracos, e fazer isso para que você seja sedutor, não só quando a gente fala no sentido de amor, por exemplo, mas relacionamentos que você já tem com a tua esposa, com o teu marido, com o teu chefe, com o teu cliente. Então, existe uma situação que é você entender o objetivo daquela comunicação e treinar, você olhar para essa pessoa nos olhos, a tua postura. E outra, treina algumas vezes na frente do espelho e fala, você compraria, você acreditaria na tua oferta? Você acreditaria na tua desculpa? Você acreditaria no pedido que você está fazendo? Você aceitaria continuar o diálogo do jeito que você está dizendo, ou me parece uma ofensa, ou me parece algo que não dá credibilidade? Então, a comunicação é tudo. Cara, a comunicação, ela está na tua vida. Ela serve desde criancinha para você conseguir um biscoito a mais, até você vender um sapato, ou e mais ainda, você convencer uma nação. Acredite, a comunicação é tudo. Desde um choro de um bebê até um discurso político. Você não escapa da comunicação. Muito bem. Ricardo Ventura aqui, nosso convidado especial que está online. Muitíssimo obrigado pela sua participação, foi riquíssima. Agora volta aqui, só para aqui, abre aqui na câmera. A gente vê os caras assim na televisão, então aqui, ó, nós vamos tirar uma foto aqui, ó. Aparece aí, ó. Aí, ó. Isso. Aí, ó. Tem que aparecer, sabe, gente? Porque a gente precisa, foi. Seguinte, ó. Pessoal, quer saber mais? Eu dou muito conteúdo gratuito, mas muito conteúdo gratuito, não só das análises, né, psicoanálise, mas de muita coisa. Tanto lá no meu YouTube, o Não Minta Pra Mim, como o meu Instagram, o Não Minta Pra Mim Oficial. Beleza? Show de bola. Obrigado pela participação. Obrigado você, beijo grande, tudo de bom aí, de excelente em Deus na sua vida.
Amém. Valeu. Gente, é bom falar, né, Léo, com quem entende, né? É diferente, Tá vendo, né, irmão? Esse que é o ganho do programa, gente, de conversar com quem nos ensina. E pegando ali o último trecho, né, até provocado ali pela minha pergunta, sobre a questão familiar. E falando sobre a comunicação, algo que é tão importante, por exemplo, o bebê chorando às 3 horas da manhã, lá no berço dele. O papai sabe se é choro de fome, não sabe? Sabe. Choro de dor, choro de mãe, não sabemos? Sabe. Essa comunicação não verbal já é dessa criança. Já faz E é parte, uma né? comunicação estulta. E a Bíblia nos ensina que a estultícia está ligada ao coração da criança. Não é isso? Então, olha só, quem que ensinou para essa criança, Léo, de meses a manipular, a conquistar? Já é uma forma de comunicação. E cada um tem a sua particularidade, falamos do áudio do WhatsApp, né? Dependendo da pessoa, nossa, que grosso, nossa, mulher que é chata. Mas, na verdade, quando se não conhece a outra pessoa, você cria esses conceitos, preconceitos, e aí muitos relacionamentos se deterioram. Você né? sabe que, principalmente em tempos atuais que a gente está tão acelerado, e eu escuto tanta gente falando, eu tenho pensamento acelerado, por isso que a minha comunicação não é boa. Um cuidado que a gente deve ter é você, quando para escutar alguém, escuta para responder ou para compreender? Interessante. Muitas vezes a gente escuta só para responder, porque a gente já está com a resposta tão prontinha na boca que a gente não espera pronto nem o pra outro falar, terminar né? para já disparar a resposta. E muitas vezes eu falo nas palestras, nos treinamentos que eu dou, gente, segura meio segundo, ainda que você tenha a sua resposta pré-pronta na boca, mas segura meio segundo, porque isso vai criar uma percepção de credibilidade na cabeça do outro. Porque o cara que responde a queima-roupa, ele primeiro passa uma ideia de precipitado, segundo, de ansiedade e muitas vezes de inseguro naquela resposta. Repara E agressivo. E às A vezes até insegurança. agressivo. Então, é um cuidado. Assim, as pessoas têm costume de ouvir o áudio do WhatsApp de 2 vezes, também não precisa mandar um podcast para o cara, né? Pode mandar um áudiozinho. Tem uns que a gente fala, na hora que virar filme eu ouço. Mas eu costumo dizer o seguinte, não escuta na velocidade 2.0, não. Porque o seu cérebro também vai ficar acelerado e a sua comunicação perde. Boa. O uso da entonação, da ênfase, como o Ricardo falou, ele faz toda a diferença na percepção do outro. Então, se você é um cara monotônico, eu estou muito feliz de estar aqui hoje falando com você. Com essa cara de bloco de gelo, não vai conectar com a outra pessoa. Então, é importante você ajustar o tom, a forma e o conteúdo daquilo que você está falando para atingir o seu objetivo. É valorizar, principalmente porque a gente sabe que tem um conteúdo relevante. Quando você sabe que você tem um conteúdo relevante, você tem que se preocupar em conseguir passar aquele conteúdo relevante de forma que o outro entenda. Então, eu como pai, eu tenho um conteúdo relevante para passar para os meus filhos, eu preciso educá-los, tem princípios para passar para eles. Então, eu não posso me preocupar só com o conteúdo que eu tenho. Eu tenho que me preocupar em conseguir comunicar esse conteúdo para ele de forma que ele entenda. De forma que ele entenda os princípios que eu quero passar para o coração dele. O que eu tenho para passar para minha esposa como marido, eu tenho um conteúdo relevante para passar para ela, eu a amo, eu acho ela maravilhosa, a mulher mais espetacular do mundo, mas tem uma forma de passar isso, porque dependendo de como eu for passar, dependendo da forma como eu vou me comunicar, eu posso estragar o conteúdo. Da mesma forma como pastores, nós temos um conteúdo que é extremamente relevante, que é a palavra de Deus. Mas se eu não souber comunicar esse conteúdo, a forma como eu comunico pode fazer com que a pessoa abra o coração ou feche o coração para aquilo que eu estou trazendo para ela. Como é importante a gente... Olha lá, o outro aqui tá... O que é isso aqui? Você tá vendo? Linguagem não verbal de intimidação. Boa! Léo, eu quis provocar isso mesmo, pedir que abre para 3, exatamente aqui para... Com os filhos, papai, mamãe que estão nos assistindo, primeira viagem, já é vovô, não interessa. Vai conversar com seu filho, tem esse conteúdo relevante. Abaixa. Ajoelha para falar com ele, fica no mesmo nível. Isso tudo faz diferença. E faz a questão mesmo, faz mesmo. até O tato mesmo visual faz uma diferença Total. absurda, né? Existem manuais antigos de oratória que diziam assim, se você está nervoso, mira no infinito e fala,
Cara, isso é um erro, é um erro. Olhe no olho das pessoas, conecte com as pessoas ali, sabe? Entregue um conteúdo, depois conecte com outra pessoa e entregue esse conteúdo para fazer sentido, porque são pessoas, então não é aquela coisa de robô, né? Senão fica aquele olhar vazio, aquele olhar que não conecta. Meus filhos ainda são muito jovens, né? Eles são jovens, não, são muito novos, São né? crianças. Meus mais velhos têm 4 anos de idade. Mas desde pequenos eu já percebia isso. Porque eu, por ter aprendido na igreja, nos cursos da igreja, curso de educação de filhos, o curso de noivos, todos esses cursos que a gente passa ali na igreja, me ajudaram muito nisso. Eu percebi como é diferente. Uma coisa é quando eu falo com eles quando eu estou em pé. Outra coisa é quando eu vou lá, me ajoelho, abaixo, pego eles no colo, faço eles olharem nos meus olhos e falo assim, papai quer falar com você. Muda tudo. É a mesma coisa, mas a forma muda completamente o resultado. Ô, Léo, que eu tô é falando. o princípio bíblico de que o falar é prata, ouvir é ouro. A Bíblia também nos fala que aquele que responde antes de ouvir é estulto, é louco, é maluco, é tolo. Então eu aprendi, Eloy, até mesmo assim na conceituação aqui na TV, sobre comunicação. O que é comunicação? Ação de tornar comum. Então, fala da linguagem verbal, que a gente pode usá-la, e a gente fala dessa linguagem não verbal. E a gente tem que explorar isso até pelo que você nos trouxe aqui sobre a importância do gestual ali, da postura, da atitude ali, comunica mais da metade, né, do valor daquela mensagem. Né? E eu costumo dizer que comunicação é relacionamento. Sabe, é uma troca de experiência, de ideias, de percepções. E para ter relacionamento, você precisa ter ali o outro ali. Você Aí eu já falo o seguinte, você precisa relacionar. Você tem que estar perto. Tem que estar perto. Ainda que a gente fale por meio de, sei lá, Zoom, Teams, Google Meet, que são essas ferramentas extraordinárias para se comunicar à distância, mas mesmo assim, você precisa ter o outro ali para relacionar, para gerar essa conexão. Então, Provérbios 17, 27 ou 17, deu esse branco, diz, assim como o ferro, com o ferro se afia, assim é o homem ao seu amigo. Vai atritar, não tenha dúvida. Maridão, esposa que está aí assistindo, filho, está difícil com seu papai, vai atritar, vai sair faísca. Mas é ali que vai nos afiar para essa missão.